Se mesmo assim eu quiser um pouco mais de proteção, existe? Existe isolamentos acústicos. Tem alguns tipos de isolamento acústico, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Primeiro, o tipo espuma exposta, como o estúdio, né? Estúdio de som. Segundo tipo, esqueleto na parede. O terceiro, box na box. E o quarto, placas modulares de madeira com recheio de lã. Tá, Gustavo, mas o que é isso? Não entendi nada. Beleza, você vai entender agora, fica tranquilo. Então, ó, o que seria a espuma exposta? A espuma exposta é isso aqui, ó. Quem conhece essa espuma? Essa espuma é aquelas placas de espuma. Na verdade, existe ela reta e existe ela também com essa irregularidade aí para também espalhar o som. Eu acho que para o som não penetrar, enfim, alguma coisa relacionada a som. E agora, um outro exemplo aqui, ó, na verdade, o exemplo dessa espuma aplicada na parede. Dá uma olhada. Olha aqui que bacana. Isso aqui é um estúdio. Né? Pelo menos parece um estúdio. Né? Aquele negócio bem carpete no chão. Então, tudo bem fechado aqui e um monte de espuma para abafar o som na parede. Isso é uma opção? Claro que é uma opção. Mas, imagina essa opção dentro de uma oficina. Vai ficar um pouquinho empoeirado, né? A espuma vai ficar um pouquinho empoeirado. É uma opção, mas na minha opinião, não é a melhor opção. Tá? Então vamos ver uma outra opção que a gente falou de um tal de esqueleto. É isso aqui que eu estou falando, ó. Esse esqueleto, né, que eu chamei de esqueleto, a gente vê muito acontecendo em casas americanas, vamos botar assim, aquelas casas de madeira, se não me engano, pré-fabricada. Por quê? Porque as casas de madeira elas não têm um isolamento acústico e térmico natural, como são as casas de alvenaria. Então, você precisa, principalmente lá, né, que é um frio danado, muito mais do que aqui, você precisa ter esse tipo de isolamento. O negócio não passar tanto barulho, tanta som, e também para esquentar. Então, isso aqui que está no meio dessas ripas de madeira, né, desses caibros de madeira, é o que a gente chama de lã de rocha ou lã de vidro. Talvez tenha algum outro tipo, mas essas são as mais comuns. E aí a gente faz esse esqueletão aqui, fixa um monte de travessa na parede, um monte de caibro na parede, né, medindo, claro, sabendo qual é o tamanho da placa e a espessura da placa também, e vai jogando essas placas entre os caibros e depois, no final, você cobre tudo isso com pedaços de madeira, com um compensado de 4 ou 6 milímetros, pode ser com USB também, uma placa de USB. O pessoal faz muito isso com placa de USB, porque é um material barato, ele já vem acabado, né? A face dele já vem acabada e, enfim, tem até uma textura interessante, então contribui também para a estética do ambiente. Tá? Essa placa branca que esse cara está fixando é exatamente o que vai vir por cima. E o que geralmente fazem lá na gringa, né, porque eles querem no final uma textura de parede, então eles emassam essa placa que está aqui, todos esses parafusos pretinhos que vocês estão vendo, vão ser emassados depois, né, com uma massa PVA, sei lá, e pintado depois. Tá? Na oficina eu não faria isso, eu deixaria mesmo no parafusão ali, na plaquinha de USB, placa de compensado, e é mais que suficiente, né? A gente está pensando muito mais em função. Então isso daqui para mim é uma excelente solução, excelente solução. Deixa eu mostrar mais uma fotinha. Essa daqui, por exemplo, fizeram não com um pedaço de madeira, mas com... é um negócio de alumínio, né? Um perfil de alumínio. Mas é o mesmo esquema, ó. O cara vem e bota esse monte de travessa na parede, recheia o meio dela com lã de rocha e lã de vidro, depois vem cobrindo com uma placa. Nesse caso, não acho que é de madeira, eu acho que nesse caso é de gesso cartonado? Eu acho que sim. Deve ser gesso cartonado, que inclusive facilita na pintura. Mas, no nosso caso, seria melhor fazer com madeira, tá? E você já vai estar praticando tua marcenaria se tu fizer isso. Olha que maneiro. Imagina o seguinte, né? Imagina a situação do esqueleto. Se você for trocar de oficina, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que tirar todas aquelas placas de madeira, vai tirar toda a lã de vidro, lã de rocha ali de dentro, vai ter que tirar todos os caibros, se você quiser aproveitar essa estrutura acústica para levar para outra oficina. Eu mudo muito de oficina, então eu me preocupo com isso. O que eu faria, né? Em vez de fazer fixado direto na parede? Em vez de fixar todas aquelas coisas na parede, eu usaria uma placa de compensado atrás e uma placa na frente. E faria um sanduíche. Então, ó, vamos lá. Imagina que isso aqui é uma placa e eu vou botar um compensado aqui atrás. Aqui na placa eu faço um requadro, né? Com uma espessura para botar a lã de vidro dentro. Então vira um quadro, tá? Fiz o requadro, boto a lã de vidro dentro e fecho do outro lado com outra placa de compensado. E essa placa fica móvel. Eu consigo instalar e desinstalar na parede. Então, ó, placa de compensado, o requadro... eles são ripas, essas mesmas ripas que a gente... essas ripas aqui de madeira, ó, imagina que a gente tem uma placa de madeira inteira, então a gente vai vir com essa espessura do caibro aqui nas laterais. Pá, pá,
e dentro a gente vem com a lã de vidro, né? Dentro da ripinha e fecha, fazendo um sanduichão. Essa placa vira uma placa móvel, então a gente consegue tirar de uma oficina e levar para outra. Também é uma dica muito interessante, tá? Para quem sofre desse mesmo mal que eu. E a última opção, que na verdade eu nem considero como uma opção para quem quer fazer marcenaria, porque isso aqui, cara, é trabalhoso. Não é só trabalhoso, não, é muito específico. É o tal do box na box. Box na box é uma estrutura usada para estúdio de som mesmo, tá? Estúdio com gravação, com qualidade de som, com aquelas coisas super detalhadas, enfim. Em que consiste isso? É literalmente isso aí, é um ambiente, que é melhor, é uma caixa dentro de um ambiente. Então você vai fazer você não, né? Mas se faz uma estrutura por fora, não sei se de alvenaria ou de madeira, e aí dentro dessa estrutura tem esses espaçadores aqui, né, que provavelmente tem um sistema de mola também. Será que tem sistema de mola? Eu também não sei com tanto detalhe assim não. Mas enfim, é uma caixa dentro de uma caixa. E o ar que tem entre as duas caixas é o segredo da questão. Ele não deixa o som passar nem para dentro nem para fora. O ar se perde ali, beleza? Então, cara, isso aqui realmente vira silenciosíssimo, tá? O som se perde ali entre uma parede e outra e não chega do outro lado.